Olá pessoal, sejam bem-vindos à sétima aula do curso do Danier, Mentalidade Revolucionária e Globalismo. Nesta aula nós falaremos a respeito das famílias globalistas, principalmente da família Rothschild, que é um verdadeiro império, uma das famílias modernas mais antigas neste ramo, digamos, de atuação comercial, geopolítica e até mesmo mística. Pois é. Como ando dizendo em todas as aulas aí, não podemos separar uma coisa da outra, tá? Nós não somos fenomenologistas aqui, ou nós não somos bifurcacionistas, né? Nós não somos cartesianos, nós não somos aqui alunos nem colaboradores da tese de Descartes, tá? Nós não fazemos essa separação. Então, ninguém aqui vai querer separar relações de causa e efeito substancialmente, nós não podemos fazê-lo. Então, há de se compreender aqui os fenômenos até mesmo espirituais dessas famílias globalistas. É claro, é óbvio, se nós estamos falando de pessoas que apareceram num determinado momento da história, esse determinado momento da história já havia ali influências espirituais, influências culturais, influências artísticas, influências econômicas, então diversas influências que foram retiradas de um outro determinado momento da história. Então temos que compreender isso até nas famílias globalistas. E aqui, pessoal, é muito importante entender realmente os conceitos que colocarei aqui, para entendermos as famílias, porque é exatamente nesta parte onde nós temos os maluquinhos do metrô, os maluquinhos da rodoviária, que inventam abobrinhas e atrás de abobrinhas a respeito das famílias globalistas. Tá? Inventam de que maneira? Seja para louvar as ações das famílias globalistas, como faz a grande mídia mainstream, assim como os conspiracionistas de internet, que às vezes colocam essas grandes famílias como o mais comum é ver aí os reptilianos, tá certo? São ETs, são extraterrestres, não são humanos. As influências deles são puramente sobrenaturais. Então, quer dizer, são exageros monumentais porque eles pensam sob a égide de exageros monumentais. As influências desses caras são exageradas e são ora heréticas, ora gnósticas, ora negacionistas. Então, quer dizer, você tem milenaristas e messiânicas. Então, quer dizer, você tem diversas influências ali que corroboram com o que eles vão falar a respeito da família Rothschild, dos Rockefeller. Então, quer dizer, é meio exagerado. Então, como nós estamos traçando aqui análises racionais a respeito de alguns eventos históricos, faremos a mesma coisa para analisar as famílias globalistas. É claro que eu tenho que puxar aqui alguns acontecimentos antigos que embasam, principalmente quando nós formos falar da família Rothschild, que é uma família que, se não entendê-la, sua origem, seu pensamento, a sua intenção, realmente não dá para entender o jogo globalista, o que ele representa de fato. Tá? Porque quem assiste meus vídeos normais, os vídeos ordinários do meu canal, sabe que eu falo que globalismo não é uma ideologia. Globalismo é um movimento civilizacional, tá certo? De onde eu tirei isso? Claro que dos estudos, da minha leitura e também, lógico, que dos acontecimentos concretos. Se nós assistirmos e entendermos o fenômeno do globalismo como uma revolta, mais uma tentativa de criação de um império inteiro sendo comandado por poucas pessoas, por uma cabine de comando, nós veremos que é uma tentativa realmente de comandar o mundo mediante um certo messianismo, como de fato substituindo então a analogia ao corpo de Cristo, a analogia ao corpus mysticum. Então, é novamente uma tentativa de substituir o cristianismo por um esquema real, porém abstrato, de poder. Quer dizer, eles tentam implantar essa abstração no mundo real, eles tentam transformar
de maneira profunda a sociedade, como é típico da mentalidade revolucionária, do movimento revolucionário, mas eles não conseguem. O que eles conseguem fazer é realmente causar genocídio, causar aí estragos culturais monumentais, estrago nas vidas das pessoas, instabilidade. A instabilidade serve para eles sempre. O que eles podem sempre causar são instabilidades mesmo, mas isso em âmbito macro. Então, quer dizer, não é uma ideologia o globalismo, tá? Não é apenas uma ideologia. O globalismo ele se sustenta, ele se alimenta de diversas ideologias, diversos pensadores, diversas construções, para formar então uma subcultura inteira, uma subcultura revolucionária que visa a substituição civilizacional por uma civilização montada por eles a partir das suas convicções. Então é isso que a gente tem que entender, tá? Então o globalismo não é uma ideologia, a começar por isso aí, tá? E globalismo não é efeitos de extraterrestres nem reptilianos. Eu sei que às vezes as pessoas falam, não, mas o negócio de reptilianos, não é que répteis estão dentro das pessoas, é analogia à ação demoníaca no mundo, mas sim, não, é verdade que há ação demoníaca no mundo, isso é fato, é um dado da realidade, só que o que falam a respeito de reptilianos, sim, estão falando de extraterrestres, tá? Disfarçados em pessoas, tá? Eles estão falando realmente a respeito disso. É lógico que quem entendeu tudo que falei a respeito aqui do ser, né? Do ser enquanto ser, da nossa questão, do nosso composto, que nós somos, né? Um composto de corpo e alma, matéria e forma. Então, quer dizer, não tem como defender uma coisa dessa aí. Então, preservemos aqui a nossa inteligência, a nossa racionalidade, para não ficarmos loucos e birutas, paranoicos com esse tipo de tese que é espalhada na internet, tá? Estou fazendo essa pequena ressalva antes de iniciarmos os devidos comentários. Para falar a respeito de família globalista, posso começar falando a respeito de família, ou de famílias globalistas, ou de famílias muito ricas que começaram a aparecer na história do processo de dessacralização? Nas aulas passadas nós falamos a respeito um pouco a respeito do iluminismo, alguns acontecimentos, alguns exemplos para ilustrar bem o que foi aquela época, o que eles fizeram de fato, o processo de dessacralização, né, o processo de secularização, portanto, o processo de novos regimes políticos, como, por exemplo, a República Maçônica, o liberalismo e etc. Nós podemos entender a partir daí, né, essas famílias também, porque o processo de economia dessa época também começa o seu processo de dessacralização e também o seu processo de única hierarquização possível. O resto fica por conta do sujeito, por conta do seu achismo, da sua liberdade de consciência, de achar aquilo que ele pensa é o fato, é o real. E a economia já começa a aparecer em abundância nesse tempo aí, lógico, muito por influência do protestantismo calvinista, tá? Muito mais por conta dessa influência. É claro que também por efeito, como dissemos, da secularização da teologia sistemática de Calvino, tá? Eles fizeram isso, como expliquei nas últimas aulas, em como eles utilizaram dessa sistematização da teologia para fins diversos, tá? Econômicos, culturais, religiosos, seculares e de regimes inteiros. Eles fizeram isso de fato, tá? Como efeito, tá? Então, para compreender essas famílias, né, nós precisamos compreender também o que eles acreditaram. O que eles acreditaram? Principalmente a família Rothschild. Mas antes disso, na história, como é que isso começa? Como eu disse, que as influências globalistas começam nos antigos impérios. Pós-pecado, pós a queda. Quando o homem começa a ter que se virar. E esse ter que se virar do homem, ter que descobrir as coisas começam as trocas comerciais, teve que achar facilidades. Imagine naquela época, voltem lá sua imaginação para aquela época, na Mesopotâmia, como é que era para os caras conseguirem se virar e conseguir fazer comércio? Eles tiveram que aprender muita coisa, aprender a barganha, aprender, então ali você já tem o quê? Você já tem métodos de controle e métodos administrativos. Eles tinham que construir facilidades. Por exemplo, uma facilidade que para nós hoje em dia é boba.
uma facilidade boba. Porque hoje em dia nós temos a Amazon, né? Que financia toda sorte de agendas globalistas também, agendas revolucionárias. Nós sabemos disso, mas nós temos a Amazon, né? Falando aqui em facilidade econômica, naturalmente. Nós temos a Amazon, nós temos o Mercado Livre, nós temos hoje uma facilidade tremenda em receber produto e vender produto, né? Com a questão do livre mercado. No entanto, vejam que quando eu comento da Amazon, esse financiamento que eles fazem de agendas globalistas, isso é um exemplo do que começou a acontecer, né? Dessa separação da economia com o bem, com as questões morais, com as questões éticas. Quer dizer, a economia como única hierarquia possível. Então a economia vale acima de tudo, ela se autorregulariza, né? E tudo vale por uma vontade econômica. Então, quer dizer, aí nós vemos a influência do voluntarismo novamente. Então vejam que isso está sempre presente, tá? Mas na questão de facilidade econômica, pensem aí que na época, aqueles que conseguiram domesticar até mesmo os camelos, isso era uma facilidade econômica e já levava o cara para um outro patamar de poder. Vejam, não é apenas o dinheiro, mas também o poder, o instrumento de poder e controle. Não se separa jamais o dinheiro, tá? Que o dinheiro ele está... O dinheiro é um negócio abstrato. O que conta aí não é o dinheiro, mas sim os instrumentos de poder concretos que você tem de barganha e negociação. Entendem? Tá entendendo? Não é o dinheiro pelo dinheiro, não. O dinheiro é um aspecto abstrato, tá? E o dinheiro fora de leis claras, fora de uma troca clara, né? De uma coisa que o regulariza de alguma maneira, ele não existe. Por exemplo, numa determinada troca que você faz, ou uma determinada compra, uma determinada venda, você precisa ter algumas coisas claras na negociação. Então não entra o aspecto do dinheiro aí, porque você precisa combinar e você precisa de uma certa confiança entre você, o comprador, ou você como comprador, entre aquele que está te vendendo. Então tem um aspecto legal aí. O aspecto legal. É o aspecto jurídico. Não dá para encarar o dinheiro fora disso. E adicione-se aí, lógico, os instrumentos de poder, tá, que estão regularizando o dinheiro. Então não é o dinheiro pelo dinheiro. Apenas liberais, mais fetichistas, acreditam que o dinheiro, o poder, é o poder do dinheiro. Não, não é o poder do dinheiro. É o poder do agente que possui meios de ação para barganhar, para controlar, para administrar o dinheiro. Então, portanto, por exemplo, o cara tem que ter, além do dinheiro, a força ou as facilidades. Quando um assaltante vai te assaltar, ele está armado. E, por definição, ele quer uma coisa que você tem e ele não tem. Então, nesse sentido, ele é mais pobre que você. Se você tem um celular do ano aí, o seu iPhone 11, 12, seu Galaxy S1000, né? Já deve estar no S1000, na versão do Galaxy da Samsung, na verdade. O assaltante vem te assaltar, por definição ele não tem. Ele passa teu celular aí, perdeu. Ele está armado. E, vamos tomar o exemplo aqui do Brasil, nosso maravilhoso país desarmamentista, você não está armado para se defender. E nenhum terceiro está armado próximo de você. Então, ele vai estar armado, você não. A não ser que você queira dar uma de peito de aço, super-herói, dadas as coisas, o cara está na sua frente, com a arma apontada para você, o que você faz? A não ser que você queira sair correndo, você tem a oportunidade de pular de algum lugar, não sei, mas se for numa situação normal, num ponto de ônibus, você vai ser assaltado, cara. Você vai entregar o negócio para ele e vai pedir para Deus para que ele não te dê um tiro ainda por cima, porque hoje em dia, além de roubar, estão matando, né? Você entrega aquilo que o cara quer, carteira, celular, o cara vai lá, ainda por vingança, vai lá e te dá um tiro. Por ódio, veja o que a vontade desenfreada do sujeito não faz. E ele sempre acha que está fazendo o bem. Está fazendo um bem. Ele está roubando dos seus bens, está te matando e ele acha que fez um bem para o mundo.
como uma forma de vingança contra o burguês, ou porque o cara é um filho da... né? Então entra todos os fenômenos aí. Vejo que dentro de um fato cabe um mundo de fenômenos diferenciados que não compõem o fato em si, mas tentam dar uma explicação. Então veja a ciência também agindo aí. Mas enfim, senão vai parecer devaneio do Daniel aqui, mas eu quero encaixar uma coisa com a outra. Vejo como todas essas coisas se encaixam num determinado fato. O cara que vai te assaltar ele é mais pobre que você, ele vai levar seu celular, né? Então, o que valeu aí? Você ter mais bens materiais que ele ou a questão dos instrumentos de poder? Lógico que prevalece o instrumento de poder. O cara tá mal armado, você tá desarmado. Nos tempos antigos, descobriram isso também. Os caras começaram a domesticar o camelo, né, por exemplo, para servir aos propósitos de mercado. Esses caras tinham um instrumento mais fácil com aqueles que não conseguiam fazer. É uma coisa besta, mas hoje em dia você consegue trazer para nossa vivência, né? O cara que tem instrumentos de barganha, de troca, até mesmo de coerção, ele vai prevalecer. Por isso que essas famílias globalistas se prevalecem. Nos tempos antigos, a domesticação do camelo, são as trocas, por exemplo, muitas vezes injustas, é fato, né? O sujeito vinha com a enganação, havia muita enganação, né? Até porque o sujeito vinha com uma pedra do mar, não sei das quantas, um minério, algum mantimento raro na época, e trocava aquilo por diversos outros bens, né? E ele recolhia esses outros bens, ou trocava por pedaços de terra, ou trocava por... Quer dizer, naquela época era mais ou menos assim. Então aí a gente vê algumas teses do mercado moderno sobre esse subjetivismo, né, do valor. Tipo assim, um copo d'água tem um valor aqui para mim, mas vai ter um valor diferenciado no deserto. A água vai ter um valor aqui para mim, mas no deserto ela tem um valor maior, dadas as necessidades do ambiente, etc. Então tudo isso aí vai virar tese moderna de economia. De onde o Ludwig von Mises, o von Bauer, o Hayek, de onde eles tiraram essas teses aí? Ora, lógico que eles vão pensar também nos povos antigos, em como era a economia, não é? Lógico que sim. Até mesmo o Keynes, né, os economistas esquerdistas, todos eles vão pensar nisso, para montar a sua tese econômica e outras influências culturais. O que não dá é para separar uma coisa da outra, como tentaram fazer, né? Principalmente os racionalistas tentaram fazer isso. Portanto, naqueles tempos antigos, quando começaram a domesticar camelo, a facilitar essas trocas, a enganação, tudo isso contou para que houvesse algum centralismo de poder na mão desses, como dito, muitos que acabaram virando aí donos de terra, imperadores, tiveram um império inteiro, né, povos inteiros à sua disposição, à sua vontade, e dentro dessa perspectiva, como dito, um misticismo, uma certa mística em torno dessas famílias, ou em torno desses soldados, muito mais soldados, né, do que propriamente a família ou a descendência. O aspecto militar era muito forte, porque naquela época os caras juntaram muito aspecto militar, uma certa profissionalização militar, para que eles servissem ao reino, para que eles servissem ao imperador, né? para que eles servissem ao o homem Deus, né, do reino. Não é isso? E isso era tudo dentro de uma certa mística em torno dessa figura do rei, em torno dessa figura do imperador. Tanto que na aula sobre a cristandade, né, na aula 3, nós vimos que muito do que aconteceu com o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo era porque as boas novas, né, o Novo Testamento, que ele tava, tudo que ele estava falando ali, a nova aliança com o nosso Senhor Jesus Cristo, tudo aquilo era um escândalo. Era um escândalo na época. Como assim não haveria mais aqueles ritos pagãos? Como assim não haveria mais a poligamia, não haveria mais ritos para o Deus Sol, o Deus Terra, o Deus Mar, o Deus Fogo? Como assim não há mais aquele politeísmo que nasceu da Grécia, né, aquele politeísmo grego?
dos antigos deuses materialistas. Como assim não tem mais isso? Então foi um verdadeiro escândalo. E porque eles não queriam largar a mão da sua mística, né? E isso por influência da gnose, né? Da gnose. Para eles, né? O homem-deus libertaria o seu povo do mal, da enganação e etc. Isso já é uma inspiração gnóstica, tá? De que eles estão presos dentro do tempo e do espaço, num determinado modo da matéria, e eles precisam se libertar desse mal, que é estar vivo, que é estar na criação e etc. Então isso envolve uma certa mística, tá? Uma mística que eles vão pegar, sim, do povo judeu, tá? Eles vão acabar pegando isso do povo judeu. Essa mística vai acabar se transformando, tá? Isso mais na Idade Média, né? Com a famosa Cabala, a Cabala judaica, ou Cabalá, né? A Cabalá, quando falado na maneira originária. Então, mas eu vou falar Cabala. Tá? A Cabala judaica, ela é a gnose, né, do judaísmo. Então é retirada alguns elementos da lei mosaica, né, da lei judaica, são retirados alguns elementos. Essa lei mosaica já não mais é seguida pelos cristãos, tá? Porque Cristo veio trazer a nova lei, não é? Mas os judeus não aceitaram, porque eles pensaram que o Messias iria trazer a paz para este mundo. Veio Cristo dizendo que o reino dele não é deste mundo, né? Então muitos não aceitaram a Cristo, é isso, e continuaram seguindo. E ainda tem os judeus messiânicos, esperam a vinda do Messias. Eu acho que eles terão uma grande surpresa no retorno desse Messias. Não é bem o Messias, não, eles estão esperando outra coisa aí aparecer. O anticristo, talvez, tá? Mas não é mérito da nossa aula aqui. Mas que há influência tá? Do espiritualismo judaico, tá? Muito relacionado a esse messianismo, tá? Que havia nos antigos impérios, tá bom? Então, quer dizer, tanto o espiritualismo oriental como o espiritualismo judaico, tá, pegava muito nos antigos impérios. É claro, a Cabala não existia, não podemos falar em Cabala nos tempos antigos, apenas na Idade Média, tá, o fenômeno da Cabala, mas esse espiritualismo já existia. Tá? A Cabala não criou a si mesma, ela foi embasada nesse espiritualismo, muito da libertação do homem. Então, quer dizer, por isso que nós falamos da gnose judaica, né? Assim como a gnose sufi, né? Que é retirada dos muçulmanos, né? que é a gnose muçulmana, né? Que é o sufismo, né? Tudo isso, se entendermos dentro do que vai falar depois René Guénon e Frithjof Schuon, que são sufis, né, são tradicionalistas gnósticos. Isso está muito ligado a uma certa tradição primordial, né? Mas aqui há de se entender que pelos efeitos, né, até chegar nas famílias globalistas, existe uma certa mística messiânica em que alguns imperadores se utilizaram para colocar-se como eles mesmos salvadores, entende? Então essa mística que está composta em praticamente todos os impérios e reinos que ou não seguiam a lei de Deus antigamente, ou não seguiram o corpo místico de Cristo após a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então nós temos o exemplo na Idade Média, como nós temos o exemplo depois do absolutismo monárquico. E nesse absolutismo monárquico nós já temos a influência dessa mística de que o rei, nós temos o retorno, como dito, do rei divino, do rei Deus, né? Ou, como dizia Platão, do rei filósofo. Quer dizer, o ideal de rei que iria salvar as pessoas mediante o bem-estar social, o príncipe, depois que vai influenciar Maquiavel, tudo isso que nós falamos, do príncipe virtuoso, né, a monarquia de Dante, tudo isso vai acabar influenciando as famílias globalistas, tá? Então estou só juntando o que nós falamos aqui com a mística das famílias globalistas.
Porque há essa mística realmente, principalmente na família dos Rothschild. Nós não podemos desvencilhá-los disso. Daniel, mas não é só os Rothschild, tem também, já conheço, né? Tem os Rockefeller, tem a família Morgan, os Warburg, a família Gaunt, tem a família Soros, né? Mais recente. E todos eles estão envolvidos nessa mesma mística. Veja, eu estou falando de gnose. Estou falando de gnose aqui. As outras famílias, por exemplo, como a família Rockefeller, como a família Gaunt, né, e os Morgan, eles são muito mais tecnicistas do que místicos. Eles são muito mais ligados... Opa, desculpem aqui. Mensagem do celular. Eles são muito mais ligados também, de algum modo, pelo tecnicismo que eles utilizam, pelo domínio da técnica, pelo domínio que eles acreditam ter sobre a natureza, um certo panteísmo. Porque o panteísmo, como não acredita, essa heresia não acredita na gradação dos seres, mas o ser é uno, o ser é a natureza, segue-se disso que não há gradação de seres, logo não há hierarquia, há um certo igualitarismo no ser. O igualitarismo tanto na matéria como no espírito. Eles negam o espírito, ficam com a questão da matéria, porque para eles a salvação se dará na matéria, portanto na técnica, e naqueles que dominam esse processo de dominar a matéria. Entende? Ora, se é um processo de domínio da matéria, então isso se dá por uma certa técnica para você dominar essa matéria. Você tem que saber como é que ela se desenvolve, como é que você mexe com ela. Isso acaba muito combinando no cientificismo moderno, puramente panteísta, e também na concepção das duas coisas, ora panteísmo, ora gnosticismo, que é a dialética antropoteísta que estudou brilhantemente o professor Orlando Fedeli. Estudou brilhantemente. Eu recomendo ele, mas tem para estudar a dialética antropoteísta. Foi um livro que eu já até indiquei aqui numa das aulas, não vou lembrar qual. Mas sim, essas famílias como Rockefeller, Gaunt e Morgan são, de certa forma, não sei se indiretamente ou diretamente, como a família Rothschild, que é diretamente ligada à mística, eles, não sei se diretamente ligados a algum conhecimento a respeito de panteísmo, mas que eles atuam dentro dos efeitos desta heresia, isso sem dúvida, como um processo de dominação material. Principalmente a família Rockefeller, que tomou conta, por exemplo, de um certo nível de comando, financiamento e agendas em prol, claro, de concentração de poder dentro do ambientalismo, que nós temos a concepção hoje de um ambientalismo como processo de concentração de poder global, como também na indústria farmacêutica, há a influência gigantesca da Rockefeller Foundation, dentro das indústrias, e essas agendas de desconstrução cristã estão dentro das indústrias, quem trabalha aí sabe. Posso citar aqui algumas agendas modernas que nós vamos estudar nas próximas aulas, mas apenas como citação. A Agenda 2030 da ONU, as ODSs da ONU, tudo isso dentro das indústrias, como um processo de criar uma cultura de desconstrução do cristianismo, onde valoriza ali aborto, ideologia de gênero, todas essas porcarias modernas aí que nós vamos entender lá na aula sobre o Jacques Derrida, e a teoria queer. Mas, então essa influência, sim, da família Rockefeller. Bom, mas já voltando aqui à questão da mística, então nós entendemos que essa mística, ela está sempre presente, esteve na história sempre presente a essas famílias globalistas, em todos eles na história. E sempre com aquela ideia de criar um império, que sempre será contrário, não tem jeito. Esses impérios que são criados por esses caras, ou tentativa de criar esses impérios, serão sempre antagônicos à ideia do corpo místico de Cristo. Entendam isso e percebam isso, a diferença, como nós analisamos o Império Medieval, o Império Cristão, e depois a sua queda e a diferença
que nós tínhamos antes com o Renascimento. É lógico que todo império causado por esses caras, dadas essas ideias, serão anticristãos. Por definição anticristãos, tá? E aí você tem a analogia que você pode fazer depois que você define. Definiu, faz a analogia, não, realmente, são anticristãos. Então esse é o método para você entender. Então necessariamente eles serão anticristãos. Toda essa ideia de império que decorre a história é para afirmar o homem-deus no mundo. A divinização, né? O antropocentrismo. Não é isso? É para afirmar o papel do homem como criador. Sempre. Sempre querendo o lugar de Deus. Sempre como Adão e Eva. É uma repetição desse símbolo do pecado original no mundo. É o símbolo intramundano do pecado. Tá bom? Agora, já falando a respeito mais da história dos Rothschild, é necessário entender o seguinte. Por que os Rothschild? Por que eles? Por que não outra? Porque os Rothschild, eles têm mais de 250 anos de história. A começar por aí. A família Rothschild é a família dinástica que mais perdurou nessas ações de consumação de poder. 250 fucking anos tem a família Rothschild. Aqui eu vou abstrair aqueles que falam que eles têm ligação lá na Suméria, com os reptilianos, porque eles descendem da tribo não sei das quantas. Tem gente até que fala que os Rothschild, dentro de uma história pura blasfêmia contra nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, de que os Rothschild eles vieram de um casamento proibido que Jesus Cristo teve, tá? Com Maria Madalena, salvo engano, que Jesus Cristo teve um filho, e esse filho começou a sua a geração até chegar nos Rothschild. Isso aí é uma blasfêmia. Então, quer dizer, olha quem vocês estão seguindo na internet. Tá? E são pessoas que negam a divindade de Cristo. Lógico, é assim, a regra número 1. O Filho de Deus não era Deus. Aí você já tem a heresia ariana aí no meio. Então, quer dizer, muitas vezes as pessoas vão analisar esse tipo de coisa para entender globalismo, já cai em heresia, cai em gnosticismo, cai em erro. E aí você não vai entender a verdade, meu filho. Então esqueçam esse tipo de porcaria. Tá? Daniel, mas você falou da influência dos antigos povos. Influência. Não de que eles descendam lá dos reptilianos ou de contato com extraterrestres, nada disso. Isso tudo é bobagem. Tá? Eles nasceram em determinado momento, os Rothschild nasceram em determinado momento, eles nem se chamavam ainda Rothschild, era outro nome, né? Era um outro sujeito que começou a coisa ali, tá? E ele começou, quando ele nasceu, ele recebeu influências culturais, teve uma vida, foi criança, adolescente, adulto. Assim como as famílias modernas, os Rockefeller, os Gandhi, os Morgan, quando eles começaram a ascensão no mercadológica e de poder nos Estados Unidos da América, os caras tinham 30 anos de idade. Tá? Eles tinham 30 anos de idade. Eles não vieram de cima para baixo, eles também tiveram uma vida. Eles tinham 30 anos de idade, descobriram algumas coisas, se ferraram em outras. Quer dizer, não é assim, um plano sobrenatural dado por extraterrestres e reptilianos. Não, isso é bobagem. Tanto é que eles tiveram erros, né? Eles erraram, foram prejudicados por esses erros, né? Perderam dinheiro, perderam poder, perderam espaço, não conseguiram consumar os seus objetivos mais abstratos e não conseguirão, pelo próprio impedimento da realidade, pelo próprio impedimento da ordem das coisas. Quer dizer, a ordem se afirma a todo momento, por mais que pareça que esses caras têm um superpoder, né?
Não, são seres humanos comuns. Tem um certo... tem certos meios de poder, tem certos meios de consumação, né? De fazer aquilo que os outros querem que eles façam, direto e indiretamente hoje em dia, né? Porque eles têm tecnologias hoje, têm meios hoje, né? De fazer você seguir aquilo que eles querem, eles não precisam nem se direcionar diretamente àquele público, àquela pessoa. Mas eles não vão consumar, é o próprio da mentalidade evolucionária, é o mundo hipotético. Então não acredita em certas bobagens que tem por aí. Então, relacionado à família Rothschild, então por isso que é preciso explicar, que eles têm mais de 250 anos de história. Para vocês verem como eles não vão consumar aquilo que eles querem, mas eles querem alguma coisa. E o que eles querem? É a consumação da gnose. Porque, veja, né, a família Rothschild, ela nasce lá em Frankfurt. Em Frankfurt. Só que é o seguinte, eles não se chamavam, né, Rothschild. Eles não se chamavam Rothschild. Né? Uma família, né, que tem como seu principal patriarca o Meyer Amschel Bauer. Ele não era Rothschild. E o que fazia o Meyer Amschel Bauer? Né? Vejam, como nós estamos falando do mundo pós-revolução, tá? Pós-revolução liberal, começa ali um novo aspecto da economia, uma economia mais centralizada, a criação de bancos centralizados, quer dizer, a criação de federações e etc. Então a economia já não é mais a economia agrária, começa ali o processo, um pequeno processo de pré-industrialização, né? Da economia, os processos industrializados e etc. Mas ainda não é. Mas começa ali a criação de bancos, de especulação financeira, né? E o Meyer Amschel Bauer, judeu. E nem preciso falar de o que o judeu mais gosta. Né? Tem até as piadinhas aí de judeu, né? O pessoal fica puto, né? Fala, não, você é um antissemita, você faz piada de judeu. Pessoalzinho politicamente correto, né? Judeu e dinheiro. Judeu e dinheiro tem milhões de piadas que você pode fazer se tiver um amigo judeu. Claro, você pode fazer piadinha nesse sentido, não vai falar, lógico, de nazismo, não é esse tipo de piada que você pode fazer, né? Mas assim, uma piadinha natural não tem problema nenhum. Mas enfim, judeu e especulação financeira sempre foi um marco da história, né? Não é isso? Os judeus, eles tiveram o mérito, de alguma maneira, de sempre sobreviverem, assim, né? Os judeus, eles têm essa história de sobrevivência às adversidades. Todo lugar que o judeu chegava, ele ou era hostilizado, porque tinham muitos mitos, né, a respeito dos judeus, sempre tiveram muitos mitos a respeito desse povo. Mas assim, eles nunca, de uma certa maneira, eles não quiseram impor de maneira abrupta as suas agendas. Elas existem, de fato existem, mas eles tiveram mais ou menos essa característica na história. Foram muito perseguidos em todos os lugares, mas o mérito deles é de sobrevivência. Isso é fato, cara. Não tem como se falar, não, mas o judeu não sobrevive. Ele sobrevive. O judeu é um exemplo de sobrevivência. Isso a gente tem que falar, tá? Antes que comecem também a me chamar de sionista. Porque hoje você não pode falar nada também... Você não pode falar nada contra. Nada contra no sentido de você pode fazer uma piadinha, nada contra o judeu, porque você é antissemita. Se você fala alguma coisa favorecendo o povo judeu, louvando, por exemplo, essa característica de sobrevivência, um povo que sempre lutou na história, né, por sobrevivência, eles deram um jeito, cresceram, caíram de novo, confiaram em pessoas erradas, confiaram nos inimigos, né, nos inimigos do seu próprio povo. Ah não, aí você é sionista, porque você carrega em si a inspiração do messianismo judaico e do Estado judeu, que nós vamos falar aqui também. Então você tem sempre esse maniqueísmo, você tem isso ou você tem aquilo. Você não pode analisar o problema tomando por certas partes, sabe? Não pode analisar, você recorta uma parte e analisa esta, como a gente está tentando fazer. Não pode fazer isso, senão você é sionista ou você é antissemita, aí fica difícil. Então a gente precisa fugir, né, dessas armadilhas mentais
que é pra gente entender a verdade. Então, de fato, eles sempre sobreviveram muito. E há de se falar que também sempre foram negociadores natos, né? O judeu sempre foi um bom negociador. Sempre souberam barganhar. O judeu é assim, tá? Eles sempre souberam barganhar mesmo. E, infelizmente, né, por conta desse misticismo gnóstico, de libertação, de consumação terrena, esse messianismo de consumar a paz terrena, etc., isso pegou muito uma parte dos judeus. Esse messianismo, esse misticismo, que foi o misticismo cabalístico, né? O misticismo da Cabala. E isso pegou bastante a família Rothschild. Isso pegou bastante o Meyer Amichel Bauer. Entendi isso como um certo senso de missão, né? De restaurar uma certa paz terrena. É lógico que a inspiração dele era ganhar dinheiro, era poder. Né? Mas, assim, para o revolucionário, isso aí é como uma parte. Para o revolucionário, ele tem que montar o discurso pretextual. E o discurso pretextual é sempre, né, com aquele verniz de messianismo. Não, porque isso é para salvar as pessoas. Isso é para o seu bem. É isso que eu estou fazendo aqui, é para o bem da humanidade, né? Sempre a humanidade. O cara não sabe nem o nome do vizinho, mas a humanidade. É para o bem da humanidade. Então, quer dizer, isso aí é muito do messianismo, de libertação da matéria, tá? Para chegar então ao Deus bom, porque quem nos criou foi o demiurgo, Deus mau, o mal absoluto metafísico foi o Criador. Então você precisa de um nível de misticismo, de espiritualismo para você superar esse demiurgo e chegar ao Deus bom, mediante o espiritualismo subjetivista. Então isso está em toda a mística da família Rothschild. Quando eu falo que a família Rothschild é muito mais mística do que tecnicista como os demais, e portanto muito mais perigosa que os outros, é porque eles conseguem juntar as duas coisas. Ao mesmo tempo que eles são extremamente técnicos, como a família Rothschild de fato o é, eles são extremamente místicos, por carregar isso neles. Mas como foi a história do Meyer Amichel Bauer? Né? Ele começou o seu ramo de negócios na Alemanha e depois ele foi para a Inglaterra. Né? Ele foi para a Inglaterra. Começou o seu ramo de negócio, especulação financeira, começou a ganhar muito dinheiro. Só que ele não queria apenas ganhar dinheiro, ele queria ganhar muito dinheiro. Dinheiro demais. Ele queria... Cara, a intenção do Meyer Amichel Bauer era o seguinte, era limpar a bunda com dinheiro. Ele queria dinheiro demais. Quanto mais ele ganhava, mais ele queria. Assim, a ambição do homem, né, era demais. Isso era verdade. Pense, você quer ganhar dinheiro agora, não quer? Agora pense o cara que queria ganhar 300 vezes mais que você. A ambição dele por dinheiro, por poder, era um negócio tremendo. Tanto é que eles negam até hoje como que eles começaram a ganhar dinheiro, né? A família teve que utilizar da própria mídia que eles financiam para falar que eles não começaram a ganhar dinheiro da maneira que eu vou falar para vocês aqui. Né? Eles querem fugir da própria biografia, eles querem se negar. Lógico, o revolucionário ele não vai afirmar os seus podres, ele vai negar a si mesmo o tempo inteiro. Isso é praxis revolucionária. Você vai falar pro Lula que ele roubou, ele vai falar que não roubou. Você vai falar pro Stalin que ele matou, não. Não fui eu que matei, foi aquele ali. Ah, mas você deu a ordem. Não. Eu não fiz isso. É a mesma coisa, eu atiro, quem mata é Deus. É assim que esse cara pensa, né? Enfim. Quando ele começou a ganhar muito, muito, muito dinheiro, estouraram as guerras napoleônicas. E quando Napoleão tomou na tarraqueta na Batalha de Waterloo, né, com o Lord Wellington, né? Agora eu esqueci o nome do Lord Wellington. Naturalmente que eu esqueci o nome. Era mais Arthur Wellesley, né? Foi o primeiro Lord Wellington. Quando Napoleão perdeu a batalha em Waterloo para ele, né? A Inglaterra venceu a guerra. O que fez
O Mayer Amschelbauer. Eu dou risada porque eu gosto sempre de falar da família Rothschild como um dos caras que implantaram a primeira e uma das maiores fake news da história. Fala-se tanto em fake news hoje, né? Mas eles não querem nem admitir essa aí que eles inventaram. Como ele já era um homem de certo poder, ele recebia muitas notícias, até por conta da especulação financeira. Ele tinha que receber notícias do mercado e de possibilidades, né, de aumentar o seu dinheiro. E a comunicação dele chegou primeiro que a comunicação oficial britânica. De que o quê? De que Napoleão havia perdido a guerra. O que esse cara fez em menos de 24 horas? Você vê a genialidade do mal. O cara é um gênio, mas infelizmente um gênio voltado para o mal. Ele foi lá, através da sua influência, através da mídia da época, ele inventou que o Lord Wellington havia perdido a guerra para o Napoleão. Não que ele ganhou, mas que ele perdeu. O que aconteceu? Ele causou um crash, né, o famoso crash, na Bolsa Britânica. Ele causou um terror com essa notícia que ele espalhou. Que as bolsas... O que ele fez? Ele foi lá e comprou o banco inglês. Ele tinha o dinheiro para tanto. Quando ele utilizou de toda a sua influência comunicativa, cultural e de influência de poder mesmo, ele usou disso primeiro. Depois, na hora que as bolsas caíram, ele foi lá e comprou o banco inglês. E aí ele já não era mais o Mayer Amschelbauer. Ele já era o primeiro barão do escudo vermelho, primeiro barão de Rothschild, porque Rothschild é escudo vermelho. Ele tornou-se o Nathan Rothschild, o primeiro barão. Comprou o banco inglês. Foi ou não foi uma jogada genial? Foi. Não precisamos aqui negar a genialidade do inimigo. Né? Não precisamos negar a genialidade dele. Ele foi lá e comprou o banco inglês. E aí, ele começou a entender como é que se jogava. E principalmente, o lucro das guerras. O lucro das guerras. O lucro do morticínio humano. Porque, já que ele carregava aquele misticismo cabalista de salvação do mundo, para ele, então, as guerras iriam fazer o limpa do mundo. Quando nós olhamos aquele monumento na Geórgia, que muito também é criado um misticismo em cima daquele monumento da Geórgia, né? Quando falam que a humanidade não pode passar de 500 mil, né? Que são os mandamentos iluministas, né? Da Idade da Razão, falam que aquilo lá foi construção extraterrestre, que aquilo lá foi construção de reptilianos, mas as ideias são os ideais iluministas mesmo. Os ideais do progresso, que nós já falamos aqui, já comentamos aqui. Isso que lá ficou muito claro para os globalistas. Então o morticínio das guerras é para eliminar mesmo pessoas, é para eliminar aquilo que traz o mal no mundo, porque o bem do mundo é o império deles. Então tem que ser tudo, né? Aquilo que a gente viu no filme Os Vingadores, né? O Thanos, né? Que ele é um personagem baseado num maluco chamado Thomas Malthus, né? Um malthusiano. Aquilo lá é o pensamento globalista. Quer dizer, o universo em equilíbrio mediante o genocídio. Como é que nós vamos equilibrar? Nós criamos o pretexto. Qual é o pretexto? Tem muita gente no mundo. Ação quanto a esse pretexto. Vamos matar todo mundo. Para conseguir o quê? O equilíbrio do mundo. O mundo é desequilibrado porque há a criação de Deus. A criação de Deus, qual é esse Deus? O demiurgo. O que nós fazemos com a criação do demiurgo para trazer o equilíbrio, portanto, a paz terrena e a vinda do Deus bom? Nós matamos a criação do demiurgo para que o Deus bom consiga trazer a salvação que nós tanto queremos da matéria decaída. Aí está a explicação da mentalidade globalista.
é a gnose levada à sua consequência. Não sei se é a sua última consequência, mas a sua consequência. A criação é do demiurgo. Logo, a criação é o mal em si mesmo, é o mal absoluto. O mundo está desregulado. Quem tem o poder? Eu. As minhas intenções, conforme eu mesmo e a minha mística, minhas intenções são maravilhosas. Então eu tenho a vontade de transformar o mundo num negócio bom. Bom para quê? Para que eu possa me livrar então da criação do demiurgo. Como? Tenho que matar as pessoas. Eu matei? Não, eu mandei aquele maluquinho matar e ele matou. Eu não sou culpado de nada. O culpado é aquele maluquinho ali. Porque eu não posso ter culpa. Eu sou revolucionário, eu não tenho culpa. As minhas ações são auto-justificadas. Em prol, porque o que eu estou buscando, o meu fim, ele é tão bom, ele é tão maravilhoso, ele é tão justo. Vai trazer a paz terrena, eu vou equilibrar o mundo, isso é tão bom, mas tão bom, que se eu tiver que matar milhões, bilhões de pessoas, não tem problema, isso é bom. Nossa, Daniel, isso é um negócio de um psicopata? É lógico que é um negócio de um psicopata. É lógico que é um psicopata. É lógico que é um sociopata. É lógico que é. Mas esse é o resultado da gnose. Não teria como ter outro resultado prático da gnose. Muitas vezes o misticismo da gnose viram o quê? Ideologias, discursos abstratos, discursos pretextuais e etc. Mas e a ação prática disso? Se culmina na onde? Na eliminação de vidas, na eliminação da criação. Ou na sua destruição parcial. Não tem um discurso pretextual do aborto? Ah, a criança vai sofrer. É direito da mulher. A criança não pode nascer num mundo assim. Nós temos que matá-la, porque a gente matando, nós matando essa criança aqui, a gente triturando essa criança dentro do útero da mãe, isso é a salvação para essa criança. A melhor coisa que poderia ter acontecido para ela é isso. Nós vamos lá, nós trituramos o bebê dentro do ventre da mãe, porque isso vai trazer a salvação para essa criança. Ela não vai nascer nesse mundo. Então nós matamos ela. Ou você faz por trituramento, você tritura pedaços do bebê dentro do ventre da mãe, ou você faz por sucção. Você suga a cabeça da criança, você suga tudo aquilo lá e mata a criança dentro do ventre da mãe. Isso para quê? Para a salvação daquela criança, para a salvação daquela vida. Então você tem um discurso pretextual. Como você age diante desse discurso pretextual? Matando o outro. Olha que beleza, que maravilha. Então a família Rothschild vai entender que as guerras e que o método de sempre financiar dois lados da guerra, que é o que deixa o Nathan Rothschild para os seus filhos, financiar sempre os dois lados. Porque os dois lados, seja o lado A ou o lado B, pode trazer os benefícios místicos que a família busca. E aí começa o quê? Essas falsificações. Ah, qual lado ganhou? Não, ganhou este. As bolsas caem, o cara vai lá e compra o banco. Foi o que fez o Rothschild. Ele comprou o banco inglês, triplicou, não sei quanto aí triplicou, quadruplicou, sei lá, os seus bens materiais e começou o quê? A entrar da maneira o quê? Que é praxis do esoterismo, ficou discreto. Porque aí ele poderia utilizar do quê? Dos laranjas, dos bananas, né? Dos joguetes da família, para usar como testa de ferro. É lógico, ele não vai ficar se expondo. Por isso mesmo que ele já trocou de nome. Não é mais o Meyer Amschelbauer, é Nathan Rothschild, primeiro barão. E é lógico que ele começou a utilizar de ponta de ferro, de testa de ferro. Lógico que começou a fazer acordos com os reinos, os impérios, os governos. É claro, eles começaram a ser vozes dele. É assim como ele financiou muito da aristocracia, financiou centros de estudo, financiou pensadores. Para quê? Para que esses caras pudessem embasar culturalmente as suas agendas, a sua mística, o seu messianismo.
O que esse cara o que essa família consumou durante a história e até hoje, né? Eles estão no quarto barão, hein? No Jacob Rothschild, que é o quarto barão. Tá velho que só, né? Mas logo, logo vem o quinto barão. Eles vão chegar onde eles querem? Não. O que eles vão conseguir fazer é continuar financiando esse tipo de coisa. Tá? Eles não vão consumar nada aqui. Eles têm um certo poder, têm muito dinheiro, têm mídias, têm comunicação, têm isso, tem aquilo. Colocam um verniz de realeza, uma família chique, uma família espiritualmente elevada, uma família intelectualizada, porque eles são mesmo. Os Rothschild, eles são muito intelectualizados, eles têm uma noção cultural gigantesca, tá? Eles são uma família muito chique mesmo, são chiques pra caralho. Eles são muito chiques, né? Eles gostam de artes, né? Como é próprio de uma família aristocrática, né? Para esconder o banho de sangue. Para esconder a enganação e a mentira. Para esconder as ações torpes históricas. Dentro de uma perspectiva gnóstica. Né? Então assim nasceu a família Rothschild. E eles, saindo da Alemanha, Inglaterra, né? E chegam na França. Compram banco também, atuam, né, no Banco Central. Então ali eles já, imaginem, naquela época, né, o Império Britânico e a França eram riquíssimos. Eram as duas economias, eram as duas maiores potências. Riquíssimos, riquíssimos. E os Rothschild já estavam ali já. Já estavam ali já, né? Conjunto das sociedades secretas, que é o que nós vamos falar na próxima aula, que eu não falei ainda. É lógico, Daniel, mas Napoleão, ele era maçom? Era. E o Lord Wellington? Também. Também. Eles brigam entre si. Poder, gente. Poder e revolução. Mas você não vai falar que era maçom? Maçons, são maçons. Lord Wellington maçom, Napoleão maçom, Robespierre da Revolução maçom, né? Os jacobinos, maçons, os girondinos, também maçons. Então, Daniel, há uma dialética maçônica? Há. Né? Nós vamos falar mais do papel da maçonaria na próxima aula. Mas todos eles eram maçons. Os Rothschild, tem Rothschild maçom? Tem. Mas e o surgimento da maçonaria? Nós vamos ver na próxima aula. Mas tem a ver com... Mas você está falando de gnose da cabala. Tem a ver com a maçonaria? Tem e muito. Tem e muito. Você, né, podem questionar, falar, mas você está falando da cabala judaica, mas depois você está falando dos maçons, tem uma coisa a ver com a outra? Tem. Principalmente os ritos, né? Os ritos maçônicos foram retirados da cabala. Mas, bom, vou falar na próxima aula a respeito do papel da maçonaria e o mundo unipolar. Mas antes de ser esse mundo unipolar, tem alguém que queira esse mundo unipolar. Ele não pode ser ele mesmo, né? O mundo unipolar não explica o mundo unipolar. Tem que ter alguém que queira o mundo unipolar. Como uma nova tentativa de criar um império. Vejam a ideia de império, né? A negação da verdade, a negação do corpo místico de Cristo, portanto, a tentativa de criar um império secular, tá? Ou império místico. Se nós falamos em império secular, portanto, leia-se técnica, né? Um império tecnicista, um império burocrático, e aí que muito influência do panteísmo. Se é um império que tem mais aquela ascensão mística, espiritualista, como é o caso dos Rothschild, leia um império gnóstico. Ou você tem uma tentativa de criação de um império antropoteísta. Portanto, tem a dialética panteísta como gnóstica. Né? Tem os dois atuando. Tanto na técnica como ou a técnica relaciona-se à mística, ou a mística relaciona-se à técnica, mas sempre nesses dois sentidos. Que é a praxis da família Rothschild. Né? Claro que eles tiveram muitas ações, né? E uma das suas maiores ações na história é na estruturação de hoje, que hoje nós conhecemos como Estado de Israel. E aqui existe uma polêmica monumental, né, entre o Estado de Israel.
o pessoal conservador aqui, né, a orelha fica já em alerta para ver, né, o que é falado a respeito do Estado de Israel. Né. É claro, cara, que existe toda uma tensão, né, no que hoje se acredita ser a defesa do povo judeu, certo? E o Estado de Israel moderno, tá? Não a Israel que recebeu, né? Não a Israel bíblica, né? Não toda a mística da Bíblia, toda a mística bíblica, mas o Estado moderno de Israel como efeito de interesses já seculares. Tá? Por mais que você pode falar, Daniel, mas isso é um aspecto acidental, um aspecto histórico, o que vale são as promessas de Cristo, etc. Tudo isso eu entendo, a discussão pode ser intensa nesse sentido, tá? Sei de tudo isso, viu, galera? Sei que essa discussão não vai acabar agora, se é que um dia vai acabar essa discussão a respeito do Estado de Israel. Eu vejo que é uma discussão que não tem muita resolução. Pode-se abrir um leque de possibilidades para essa discussão do Estado de Israel. Mas o que eu estou falando aqui é o quê? São questões de fato, tá? Os Rothschild influenciaram no Estado moderno de Israel, na criação do Estado moderno de Israel? Sim. Isso é um fato histórico, tá? Um fato histórico. A intenção deles era ajudar realmente o povo judeu ou era concentração de poder? Com certeza concentração de poder. Porque eles são os Rothschild, né? Pelo menos essa linha do Bauer, né? Essa linha frankfurtiana dos Rothschild, que seguem com a mesma linha do Jacob Rothschild, que é o quarto barão, eles carregam a mesma mística, tá? Portanto, a mesma vontade de poder, a mesma senha de poder. Tá? Então, assim, eles criaram o Estado de Israel pela causa sionista, né? Mas isso aí foi para ajudar o povo judeu? Naturalmente que não. Naturalmente que não. Naturalmente que não. Ah, existem aqueles que querem realmente ajudar o povo judeu? Existe. Existe, é lógico que existe. O povo judeu concorda com tudo que é feito pela família Rothschild? Não. Por isso que as maiores denúncias que nós temos a respeito da família Rothschild são os próprios judeus. Eles mesmos denunciaram. Converse com um judeu mais tradicional, o judeu messiânico, pergunte para ele o que ele acha do sionismo. Pesquisem. Muitos judeus messiânicos, judeus ortodoxos, né, que ainda seguem a lei mosaica, eles não concordam com o sionismo. Eles não concordam com as ações dos Rothschild, com as ações do George Soros. Para eles, George Soros, Rothschild, salvo engano, Rockefeller também é judeu, né? Eles são traidores do judaísmo. Por seguirem o quê? A gnose judaica, não a lei mosaica, não a lei antiga. Não o judaísmo de fato, mas assim a gnose do judaísmo, que é a deturpação do judaísmo. É o esoterismo judaico. Né? E muitos deles não denunciam isso aí. Então é complicado você colocar os judeus dentro de um balaio só e falar, se você fala do Estado moderno de Israel, você é antissemita, você está contra o povo judeu. Não é bem assim não, meus filhos. Vocês têm que ver as denúncias que o próprio povo judeu faz desses caras. Tá? Desses judeus, desses traidores do próprio povo judeu, que instrumentaliza o povo judeu em prol de ganhos, em prol de poder, tá? Que assassinam os próprios judeus, causam guerras, causam desestabilização em nome do povo judeu. Igual fizeram com os Estados Unidos, igual fizeram com o Brasil, igual fizeram em nome do povo brasileiro. Ou vocês acham que o Foro de São Paulo, por exemplo, que foi uma criação do Lula, representa o povo brasileiro? Mas naturalmente que não. Naturalmente que não. Vai representar um certo recorte do povo que acredita naquele negócio. Mas não o povo brasileiro, a sua criação, todos os seus símbolos, toda a sua cultura. Naturalmente que não vai representar.
né? Assim como as ações dos Rothschild no Estado de Israel, ou as ações, ou melhor, contra o Estado de Israel, não representam o povo judeu na sua totalidade. Então existem diversas tensões entre sionistas, ortodoxos, messiânicos. Tá? E aqui eu falo o seguinte, né? Que não cabe o seguinte: a nós, cristãos, muitas vezes metemos a colher nesses conflitos aí. Então eu penso que a nossa influência com os judeus é mais para o quê? Como processo de evangelização. Nosso papel é para evangelizar os judeus, para converter os judeus, como existem judeus convertidos, sim, ao cristianismo. Judeus que aceitaram Jesus Cristo como seu Messias, como seu Salvador, né, e que hoje são cristãos. Certo? Mas no que concerne a questão nacionalista judaica, que foi por influência muito dessa gnose, desse plano messiânico, né, que depois da Cabala veio o Talmud, né, e o sionismo ele é muito mais talmudista, eles, através, né, de uma construção nacionalista iluminista, porque se olhar o Estado moderno de Israel, ele é um Estado laico, como o Estado moderno. Ele admite muitas das coisas que hoje nós estamos contra. Em Israel você tem parada gay, em Israel você tem muitas vezes aborto, você tem diversas agendas liberais lá, advindos do Estado laico. Né? Vai dizer que aquilo representa o judeu ortodoxo? Não. O judeu ortodoxo ele não concorda com isso. Às vezes acho que ele vê o Estado laico, o laicismo, e quer morrer. Né? Mas tudo isso foi por ajuda dos Rothschild. Né? E não há, sim, uma univocidade no povo judeu, tá? Tem que avisar vocês. Às vezes ficam, não, porque você está contra os judeus, como assim? Você não entende o sionismo, porque o sionismo é nacionalismo. Mas esse nacionalismo tem influência do que nós já falamos nas aulas passadas. A mesma construção iluminista, moderna, laica, instrumentalizada politicamente, que segue o mesmo relativismo liberal dos outros estados modernos. Por mais que dentro desse estado existe um povo que não concorda com essa construção, assim como nós não concordamos com certas coisas que são feitas, tá? Existe um povo lá que não concorda e que quer resguardar a sua tradição. Portanto, quer resguardar dentro do seu nacionalismo as suas vidas comuns. Ou não existe o povão judeu comum igual existe o povão comum brasileiro que só quer resguardar as suas vidas. Existe. Não dá para colocar tudo no mesmo balaio, tá? Mas a construção histórica, quer dizer, o fundamento, é o que nós estamos falando aqui, o fundamento. Existem as tensões internas que são contraditórias, um não concorda com o outro, não concorda com A, não concorda com B, que não vai concordar com C, né? É assim lá dentro do Estado de Israel, assim como é como no Brasil. Mas como nós estamos falando de fundamento, não podemos descartar que os Rothschild ajudaram na criação do Estado moderno. Tá? O que é falado mais assim popularmente no mainstream é da criação do Estado moderno de Israel em 1948, com Oswaldo Aranha na ONU. Só que o que os caras não veem é o que precede isso aí. Como, por exemplo, em 1917, uma declaração, né, que ficará conhecida como Declaração de Balfour. Não é isso? Daniel, os Rothschild, então, em 1917, então leia-se depois da Primeira Guerra. Isto. Eles tiveram influência na Primeira Guerra? Sim. Tiveram influência na Primeira Guerra. Financiaram muita coisa. Tá? Os Rothschild financiaram muita coisa. Depois da Primeira Guerra, eles tentaram também criar a Liga das Nações, que era já uma construção, lembram da monarquia de Dante? A Liga das Nações foi a primeira tentativa, para tentar criar essa monarquia de Dante. Não que eles souberam da monarquia de Dante, não sei, mas a gente entende por analogia. Né? Não deu certo, não deu certo essa primeira tentativa, eles precisariam de mais uma guerra. Tá? Esses messianismos, o movimento revolucionário, precisaria de mais uma guerra, né, que foi a Segunda Guerra Mundial, onde nós tivemos o choque
né, dos resultados do idealismo humano e do racionalismo humano, né? Do materialismo, do racionalismo, do idealismo, tudo aquilo que contempla o iluminismo, nós vimos o resultado no século XX. As duas guerras. As duas guerras, né? E o banho de sangue. Todos eles com regimes messiânicos. Daniel, podemos fazer uma certa analogia a esse messianismo, a esse a gnose da Cabala? Podemos sim. Podemos sim. Cada um à sua maneira, cada um à sua forma, mas sempre a presença do gnosticismo. Ou gnosticismo cabalista, ou gnosticismo sufi, ou gnosticismo, né, instrumentalizado para outra maneira, mas sim, o fenômeno da gnose e do gnosticismo, né, que são meio que inseparáveis, mesma coisa praticamente, sempre presentes, tá, no messianismo do regime político em prol da salvação e da paz terrena, tá, dentro desse construto. Mas já falando do Estado moderno de Israel, em 1917 sai a Declaração de Balfour. Tá? O que diz essa Declaração de Balfour? Tá? Eu vou ler aqui, eu tô com a declaração aberta, porque eu não vou lembrar de cabeça, então eu tive que abrir a declaração aqui. Tá? Então, que ela foi emitida pelo secretário britânico, né, de Assuntos Estrangeiros, o Arthur James Balfour. Para quem que ele emitiu essa declaração? Para o Barão de Rothschild. Para o Barão de Rothschild. Né? Foi, salvo engano, o Walter Rothschild, né, que era o terceiro barão, isso, Lionel Walter Rothschild, segundo barão dos Rothschild, tá? Lionel Walter Rothschild. E o que diz, né? E aqui, nós fazendo uma ressalva, o Lionel Walter Rothschild, que chefiava no Reino Unido a Federação Sionista, né? A Federação Sionista na Grã-Bretanha. Ele era chefe. O que diz o Balfour? Caro Lord Rothschild, tenho o grande prazer de endereçar a Vossa Senhoria, em nome do governo de Sua Majestade, a seguinte declaração de simpatia quanto às aspirações sionistas, declaração submetida ao gabinete e por ele aprovada. O governo de Sua Majestade encara favoravelmente o estabelecimento na Palestina de um lar nacional para o povo judeu e empregará todos os seus esforços no sentido de facilitar a realização desse objetivo, entendendo-se claramente que nada será feito que possa atentar contra os direitos civis e religiosos das coletividades não judaicas existentes na Palestina. Né? Aí nós vemos o aspecto formal laico. Né? Nem contra os direitos do estatuto político de que gozam judeus em qualquer outro país. Desde já, declaro-me extremamente grato a Vossa Senhoria pela gentileza de encaminhar esta declaração ao conhecimento da Federação Sionista. Arthur James Balfour. Né? Isso hoje em dia é encontrado na British Library, né, na livraria britânica. Duro que agora eu não vou conseguir aqui colocar, mas eu queria... Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui ao vivaço na aula. Ao vivaço não, essa aula é gravada, mas eu vou procurar aqui uma foto do Rothschild com a Theresa May, né, olhando a declaração de Balfour. Eu vou colocar aqui na aula para vocês, junto com o Bibi Netanyahu, né? E minha cachorrinha latindo ao fundo aqui na aula, para vocês verem que não tem nada armado aqui ao Daniel na aula, pegando a imagem agora mesmo no Google Imagens a transmitir aqui na aula. E minha cachorrinha puta da vida ali atrás, naturalmente. Eu vou colocar aqui. Vejam então aqui, ó, aqui. Pronto. Aqui nós temos o Bibi Netanyahu, a Theresa May, tá? E o Jacob Rothschild é esse senhorzinho calvo aqui de gravata, essa gravatinha de cor sim, cor não. Essa gravatinha zebrada aqui é ele, tá? O Jacob Rothschild. Aqui eles estão olhando
Vou colocar mais para cá. Olha que beleza. Essa aqui é o modelo oficial da Declaração de Balfour, tá? E aqui que vai falar o que eu acabei de ler para vocês, tá bom? Certo? Deixa eu tirar aqui a imagem. Beleza. Ok. Aqui ao vivaço para vocês na aula, tá? Então aqui eles estão olhando a Declaração de Balfour. Claro que haverá outras influências também na criação do Estado de Israel, tá? Como até mesmo a influência soviética na criação do Estado moderno de Israel, com o que acontece após a queda do Império Turco-Otomano, né? E a imigração de judeus para lá, para a criação do do lar nacional judaico, que vem carregado com esse monte de misticismo gnóstico judeu. É claro que esse misticismo vai levar a muitos protestantes a ideia de que esse lar nacional judaico, esse Estado moderno judaico, é a Israel bíblica, a volta da Israel bíblica, portanto, há um messianismo aí, tá? Mas esse messianismo é completamente judaizante, tá? Não é um messianismo cristão, é um messianismo puramente judaizante, tá? E muitas vezes é um messianismo, como dito, que os próprios judeus não concordam com ele. Os próprios judeus não concordam. Existe muito debate ainda. Eu não vou colocar, nem eu mesmo vou colocar uma conclusão aqui, porque não há. Não há muita conclusão ainda desse debate. Esse debate ainda vai acontecer e muito. Do que é certo ali, do que não é. Né? Os messianismos entrando em conflito. Né? Por isso que muitas vezes, quando nós falamos que os conflitos judaicos com os conflitos árabes, muitas vezes não é da nossa ossada, muitas vezes é nesse sentido mesmo, porque, cara, existem milhares de problemas ali que não podem ser compreendidos por conclusões rasas. É impossível de você tirar uma conclusão rasa daquilo. O que você pode fazer é o seguinte, cara, entre apoiar Israel e querer a morte do povo judeu, a eliminação do povo judeu, neste sentido, é lógico que nós vamos apoiar o Estado de Israel. É lógico, cara. Você não vai querer a eliminação daquele povo. Eles estão estabelecidos. O Estado de Israel é um fato consumado. Isso tem que ser dito. O seu nacionalismo, né, é um fato consumado. As suas instituições são fatos consumados. Assim como a sua criação. São fatos. Vamos negar esses fatos? Não. Daniel, porque criação meio que misticista, gnóstica, nós vamos eliminar os judeus? Nunca nesta porca vida vocês me verão falando isso. Geopoliticamente, por exemplo, aqui falando a respeito um pouco de geopolítica, comentário geopolítico, nós podemos nos relacionar com o Estado moderno de Israel? Nós podemos ser, lógico que sim, e deve manter relação com o Estado moderno de Israel. Existem aqueles que querem destruir o Estado de Israel, a esquerda, né, os comunistas, em conjunto com o seu poderio árabe, né, quer matar o povo judeu, querem? Lógico que querem. Existe um ódio antissemita por parte da esquerda aos judeus? Existe e é fato. Os maiores antissemitas são eles. Quem vive queimando bandeira de Israel aí é a esquerda. É a esquerda. Os esquerdistas são antissemitas, sim. Então, nesse sentido, nós devemos apoiar o povo de Israel? Claro, o povo judeu, claro. Por uma questão naturalmente humana. Né? Uma questão naturalmente humana. Nós não vamos querer a eliminação do povo judeu. Portanto, entenda que esses comentários são fatos históricos que nós não podemos virar as costas. Mas que não podemos encará-los assim como uma maneira formal, abstrata, de encarar o povo judeu sempre nesse aspecto. Há de se entender a realidade. Tá? Há de se entender a realidade. Muitas vezes caso a caso. Tá? Não dá para separar os judeus da sua história. Não dá para separar o Estado moderno de Israel da sua história. Povo judeu e Estado moderno de Israel serão conflitantes. Sempre serão conflitantes. Tá?
Os judeus ortodoxos sempre serão conflitantes com o Estado moderno. Os judeus messiânicos sempre serão conflitantes com o Estado moderno. Os judeus ortodoxos com aqueles defensores do sionismo moderno serão conflitantes? Serão conflitantes. Então, quer dizer, são diversos conflitos, né? Que o Theodor Herzl, né, quando ele escreveu O Estado Judeu, o Theodor Herzl, ele recebeu muita influência desse messianismo e quis transformar isso num Estado. Quis instrumentalizar isso, materializar isso num Estado, né? Portanto, na política, né? Foi muito aproveitado dessa maneira. Então, Theodor Herzl, ele queria realmente ver o Estado judeu dentro dessas perspectivas, quer dizer, o messianismo sendo materializado na política. E aí ele escreveu o Estado Judeu. Não somente Theodor Herzl, mas dentre tantos outros, tá, que não cabe analisar cada um aqui, vamos usar só o Theodor Herzl como exemplo, que escreveu o Estado Judeu, foi muito aproveitado. A influência dos Rothschild, que construíram muitas coisas em Tel Aviv, né? O parlamento foi os Rothschild que construíram, muitas coisas que tem no Estado Moderno de Israel, eles construíram. Eles tentam falar em nome desse Estado Moderno de Israel. Muitas vezes o que mesma coisa os Estados Unidos da América. Antes só chegava aqui no Brasil notícias do The New York Times. As pessoas pensavam nos Estados Unidos apenas ou pelo lado democrata ou pelo lado neocon. O nacionalismo norte-americano, que não quer mais a política, não quer mais tanto, nem tanto a política democrata, como também não quer mais a política neocon, mas sim o seu nacionalismo, né, que também não cabe, eles entendem isso, que o seu nacionalismo se encaixa dentro do seu povo, dentro da sua formação, dentro das suas características. Que esse negócio não dá para ser exportado para o mundo inteiro, como tentam fazer os neocon. Assim como também o Partido Democrata num outro aspecto da revolução. Quer dizer, é a dialética... Daniel, é a dialética antropoteísta de alguma maneira? É. Um lado representa muitas vezes essa expansão panteísta e o outro a expansão de algum misticismo. Por exemplo, os neocons são muito misticistas, né? De que o destino manifesto dos Estados Unidos da América está para a implantação daquela democracia liberal no mundo inteiro, por uma questão mística, espiritual, de salvação. Então aí nós vemos a gnose. Tá? Entenderam? Beleza? Então isso acontece também nos outros países. Acontece também, sempre essa dialética marbiçoada, né, tentando expandir-se. Então entenda bem o que é a família Rothschild, que são suas ações, que depois eles foram pegando testas de ferro, como, por exemplo, o George Soros. Os Soros, a família, não há uma dinastia Soros. Tá? O George Soros agora ele está montando, né, começando ali a expandir. Porque agora com seus filhos, né? O George Soros é ele, tem o Alexander Soros, o Robert Soros e mais as filhas dele lá que por enquanto não atuam, mas vocês sabem o que vai acontecer, né? Vai atuar. Agora que ele vai começar a montar alguma coisa. Nem sabemos o que vai acontecer. Então não dá para comparar os Soros com os Rothschild. Mas o que dá para fazer é o seguinte, saber que o Soros, ele é um teste de ferro dos Rothschild na América. Os Rothschild têm mais atuação em Xangai, né? Atuação chinesa, muita atuação na China, como também na Europa. Principalmente, claro, no Reino Unido e etc. Então, o seu braço direito na América é o George Soros. Um teste de ferro dos Rothschild aqui na América. Assim como a família Lehman aqui no Brasil, né, a Fundação Lehman, que o pessoal fala que é um George Soros brasileiro, mas também é um testa de ferro do Banco Rothschild aqui no Brasil. Daniel, houve influência histórica do Rothschild aqui no Brasil? Sim, desde a época do Império, né? Dom Pedro I, ligado à maçonaria, infelizmente, né? Ele construiu algumas ferrovias,
algumas coisas aqui no Brasil, ferrovias, coisas de infraestrutura, né, estradas, etc., com empréstimo do Banco Rothschild. Houve atuação dos Rothschild aqui no Brasil. Creio que aqui no Brasil foi a primeira atuação deles, foi com Dom Pedro I. O próprio Getúlio Vargas, né? O pessoal varguista aí, não, nacionalismo, né? O varguismo aí, meio fascistoide. Vamos louvar a indústria nacional, não podemos nos vender ao imperialismo, é luta e revolução. Só ver lá na Fundação Getúlio Vargas que houve sim financiamento internacional dos Rothschild com o Getúlio Vargas. É lógico, o pessoal cai no discurso pretextual e fica ali naquele formalismo revolucionário, tá entendendo? O cara fala, não, porque é o nacionalismo contra o imperialismo, os caras vão lá gritar, isso mesmo, muito bom, tamo junto, não sei o que, e vai ver, escorrega um dinheiro dos Rothschild, escorrega um dinheiro da Fundação Internacional, escorrega isso, né? Isso é a atuação dos Rothschild desde a sua criação. Às vezes o cara fala, ó, o seu governo tem uma pecha, tem uma imagem de ser um nacionalismo. Porque os Rothschild estão cagando para isso. Então, beleza. Você vai lá e fala que o seu governo é nacionalista, você não tem influência com nós, não temos nada a ver. Mas, por trás das cortinas, nós soltamos um dinheirinho, você me dá uma garantia aí, uma facilidade, eu vou atuar dentro do seu país, eu quero ganhar. É assim que eles fazem. Porque aqui cabe deixar claro o seguinte, tá? Uma coisa que nós vamos falar a respeito do historicismo, né, na aula sobre Augusto Conte. Por que eu não falei de Joaquim de Fiore ainda? Do italiano que eu comentei, Joaquim de Fiore. Que eu quero deixar na aula sobre Augusto Conte e historicismo, que nós vamos fazer mais uma ligação grande aí. Que para eles, a consumação é hipotética histórica. Ou histórica hipotética. Eles não têm pressa. E para eles tanto faz. Por que vocês acham que Stalin usou Hitler? Eles fizeram o pacto Ribbentrop-Molotov. Por que vocês acham que o Stalin usou o Hitler? O Stalin entendeu o seguinte, olha, esse louco, ele tem um movimento diferente do meu. O meu movimento é internacionalista. Portanto, eu sei que eu vou me consumar. O movimento desse louco, uma hora vai passar. E eu vou utilizar dele, porque na hora que esse movimento desse louco passar, eu venho que tomo conta de tudo. Por isso que o Stalin utilizou do nazismo. Eu creio que o Mussolini entendeu mais ou menos isso aí, ficou meio cabreiro, falou, eu que não vou ficar perto desses caras. Tentou se resguardar mais e tal, né? No fascismo italiano, né? Mas o Stalin utilizou do nazismo de Hitler nesse sentido. Aí vocês vão me perguntar, mas houve influência então do banco Rothschild na União Soviética? Puta que lá merda, muita influência. Né? Muito dinheiro também norte-americano. Muito dinheiro dos Rothschild. Muito dinheiro desses grandes banqueiros financiaram sim a União Soviética. Meus amigos, aqueles caras falavam contra a burguesia até a página 2. Vocês acham que de onde que esses acadêmicos de hoje em dia falam, se viram para vocês e falam Stalin deturpou Marx. Lenin deturpou Marx, Stalin deturpou Marx, Trotsky deturpou Marx, Mao Tse Tung deturpou Marx. Todo mundo deturpou Marx. Na hora que você mostra pro cara, não, mas olha aqui, ó, os caras recebiam dinheiro dos bancos internacionais, dos grandes banqueiros judeus. Receberam muito dinheiro. Por conta, né, dessa inspiração, etc, etc, etc. Não, isso é uma deturpação de Marx. Nós vamos chegar na aula sobre marxismo ainda para entender, né, de onde vem isso aí. Inclusive as influências de Marx nesse mesmo misticismo. Porque para entender Marx não dá
sem comentar a respeito de Hegel, né? Isso é a respeito do materialismo, como assim do historicismo, que nós vamos nos encaminhando aqui, tá? Para comentar. Mas antes disso, nós precisamos comentar, claro, que é o que nós vamos falar na próxima aula. Tá? Primeiro nós vamos falar desse anseio do mundo liberal, do mundo unipolar, tá? E depois desse anseio do mundo unipolar, nós vamos partindo aí para os efeitos desse messianismo. Né? Eu sei que às vezes nas aulas nós vamos aqui citando exemplos históricos mais recentes, voltando na história, volta na história, analisa o que esse cara pensou aqui e volta para comentar. É assim que faz, tá? Então a gente vai utilizando exemplos aqui, para ilustrar bem a aula, tá? Para ilustrar bem as ações, certo? Então, eu tô falando a respeito disso toda a aula, que é para ficar bem claro, galera, bem claro, tá? Que as coisas, assim, quando a gente senta para conversar a respeito de aula, a respeito dessas coisas, para fazer uma aula assim, não dá para o negócio ficar meio engessado, apenas naquele tempo, apenas naquele negócio. Não, mas qual que é, para ficar bem claro os efeitos, né, cara? Mas fala, mas e aí a gente vai pensar sempre no efeito mais próximo. Que às vezes as pessoas não conhecem toda a história. Você vai falar do século 17, 18, às vezes o pessoal fica boiando, fala, mas eu nem sei o que aconteceu lá. Por conta do nosso ensino deficitário mesmo. Né? Aí você tem que ir lá, ler diversos livros, entender, né? E como isso aqui é uma facilitação, né, para entendimento, então estou tentando ilustrar com exemplos muito mais próximos. Então nós viajamos do século XX para o século XV, do XV para o XX, beleza? Então, para ficar bem claro as ações dos Rothschild, a diferença entre eles, e os Rockefeller, os Gaunt, a família Morgan, né, que eu vou comentar mais nas aulas a respeito de cientificismo. Nós vamos voltar no tema dos Rockefeller, tá? Nós vamos voltar no tema dos Morgan, na hora que nós estivermos lá na frente falando a respeito de cientificismo. Nós vamos voltar para esses caras de novo, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deixem comentários, dúvidas, né, objeções, caso vocês tenham alguma. Tá bom, gente? Então agradeço a todos por mais essa aula. Até a próxima e fiquem todos com Deus.